Olá! Olá! Meu nome é Márcio Libar, eu sou palhaço. E como a arte do palhaço é a arte da verdade, eu vou começar logo pela verdade do meu nome. Meu nome verdadeiro não é Márcio Libar. Ficaram chocados. Meu nome verdadeiro é Márcio Lima Barbosa. Lima por parte de mãe e Barbosa por parte de um amigo do meu pai. Era só para saber se vocês estavam ligados. Era uma piadinha no início. Ele fez uma criação na largada. Eu sou um homem preto, de 60 anos, embora se você pudesse me ver, você não ia me dar essa idade. Vaidade, né? Vaidade. Ai, vaidade. Eu sou preto de pele um pouco mais clara, nariz largo. E comecei nas ruas. Sou periférico na origem. Comecei nas ruas, como palhaço e artista de rua, e desenvolvi uma pedagogia própria, que hoje eu chamo de pedagogia da vulnerabilidade, toda fundamentada na arte do palhaço. E estou muito feliz de estar aqui tentando estar presente sem as minhas defesas, sem aquelas âncoras que a gente acaba se apoiando, aquelas bengalas, que acabam, às vezes, impedindo da gente mostrar realmente quem a gente é, o que a gente sente, o que a gente pensa. Então, estou aceitando de coração esse convite aqui da Caosfera e queria apresentar para vocês a minha amiga Vanessa, Fera do Caos. Adorei. Gente, prazer. Olha, eu tô numa alegria estar aqui hoje com o Márcio, porque eu falo que cada ser que chega aqui e navega já muda a atmosfera, já se coloca na atmosfera, porque o Márcio é um grande universo e é uma honra, na verdade, co-criar com você esse momento. Eu sou uma mulher branca, hoje eu estou com um brinco muito colorido aqui, assim, grande, de um lado só. Estou com uma blusa vermelha, cheia de mato, cheia de cores em todos os lugares. E é isso, né? Brincar com as cores, assim, é essa liberdade de colocar uma cor. Ah, essa cor combina com não sei o quê, combina com não sei o quê. Amor... Combina com a sua alma, se você está confortável naquilo, eu acho que tudo traz um brilho diferente. Então, você pode ter certeza aqui que essa mesa tem muitos elementos também, como sempre, e a gente vai navegar hoje pela palhaçaria, pelas alegorias, pelas personas, pelas fantasias, porque a gente é criador o tempo inteiro, a gente é criatura o tempo inteiro, e quando a gente, né, alimenta do próprio circo que a gente sabe, a gente abre e fala, venham! A vida pode ficar muito mais divertida. Sim, e eu tô todo de preto. Eu esqueci desse detalhe, mas é um contraste tanto. Com certeza, com certeza. Engraçado você falar essa coisa do criador. Eu já fui mais caótico, porque eu já fui jovem, né? E existe uma coisa no caos de criatividade, Eu costumo dizer que a arte ela é muito ela só é sustentável na juventude, né? Porque na juventude a gente tem indignação, a gente tem raiva, a gente tem... enfim, eu acho que... E essa indignação, essa raiva, ela gera linguagem. Ela gera linguagem, ela gera um movimento punk, ela gera um rock and roll, ela gera um movimento hip hop. E ela é um caminho que, se você não conseguir dar sentido a tudo isso em algum momento, o teu corpo pode cobrar caro, né? Então, normalmente, o caos, ele também nos convida muito à abstração, ele nos convida à festa, ele nos convida à alegria desmensurada, e muitas vezes a gente pode perder o fio. Quando eu digo que eu tenho 60 anos, muito mais do que para dizer eu sou um experiente careta, assim, é de ter encontrado muitas pessoas incríveis na vida, na minha juventude, que eram brilhantes ali, e hoje eu vejo essas pessoas e elas estão tristes.
Elas estão tristes, não aconteceu que a revolução que elas esperavam, a compreensão que elas esperavam ter da vida, ou elas não conseguiram fazer as pessoas, convencer as pessoas de que aquela loucura delas, ou daquelas fantasias e imaginário dela fosse algo palpável, algo para se embarcar. Então, eu acho que com o tempo vai gerando uma amargura, uma tristeza que hoje eu me sinto meio triste, assim, porque eu fui um cara que consegui transformar a minha linguagem, a minha rebeldia, a minha indignação, a minha raiva em algo que fizesse um sentido. Viu? Você viu diminuindo de tamanho? É porque eu encostei aqui. Eu vi. É um truque de mágica. E aí eu fico pensando assim, eu tô falando isso porque todo mundo é criatura. Primeiro a gente é criatura. E o objetivo de uma criatura é se tornar um criador. Quando a gente... E o criador só tem uma função. Quer dizer, se a função da criatura é se tornar criador, se o único objetivo de uma criatura é se tornar criador, o criador também só tem um objetivo, que é criar uma nova criatura. E não existe a possibilidade de você criar uma outra criatura que não seja você. Então, eu acho que é dessa maneira que eu interpreto esse processo caótico, que é, como artista, não me preocupar tanto mais em criar uma obra, um livro, uma peça, um espetáculo, um número, mas em algum momento eu pensei, eu posso criar um novo eu posso criar uma outra pessoa, eu posso... E aí, ao ponto de você se olhar no espelho e falar, Márcio, você tá um espetáculo. É tão lindo tudo isso que você trouxe, assim. E é engraçado quando você fala, Márcio, você tá um espetáculo, conversa muito com o que a gente estava falando mais cedo, quando a gente fala da Caosfera, eu falo, na Caosfera a gente fala que a pessoa é o evento, sabe? E para você chegar nesse lugar, você tem que abrir... Sim. Abrir. Desmascarar. Não tem muito jeito. Quando você fala dessa questão do jovem, né, que vai transgredir, que se permite se misturar, que se permite se perder, e aí o que acontece, né? Ele cria sentido, ele não cria sentido? Se ele cria sentido, o que acontece com essa pessoa no decorrer da vida? Se ele não cria sentido, o que acontece? Tem uma... Eu estava ouvindo você e eu estava refletindo por vários lugares também que eu já andei nesse sentido, porque é bonito quando você fala dessa questão da criatura, né? A criança, quando ela nasce, ela precisa de suporte 100%. Bom. Né? É dependente 100%. E ela sabe. E ela sabe que é dependente 100%. E é um processo de mistura com os pais, com a sociedade, com a família, com os amigos, e vai misturando. Só que em algum momento você tem que atravessar esse buraco da minhoca e dissociar de novo, para você conseguir perceber o criador, a criadora que você é. E para olhar para essa criatura. Então eu falo que a gente está falando de vida e morte, a gente está falando de ciclos. Sim. Né? Talvez essa seja uma das coisas mais sábias do cristianismo, assim, sem ser religioso, que é a morte e a ressurreição, né? Esse movimento de vida que é morrer e ressuscitar. Para e pensa quantas vezes a gente já morreu, quantas vezes você que está assistindo, quantas vezes você já morreu? Quantas vezes você já ressuscitou? Quantas vezes você já em casa já se achou aniquilado, sem condições de sair, achando que nunca mais fosse sair, de repente, pará! A gente morre o tempo inteiro. E eu acho que esse ponto que você traz do cristianismo é interessante, porque o que acontece muito é que as pessoas colocam no eixo externo do cristianismo e nessa narrativa. Aí vira religião, né? Aí tá falando de instituição. Aí vira dogma, vira o dogma como uma poética, uma poética. Mas quando você traz a poética pro seu dia a dia e aplica e você percebe morre e ressuscita todo dia. Eu já morri muitas vezes, é que eu sou tão ruim que eu reencarno no próprio corpo. Eu reencarno no próprio corpo. Quando veio sou eu de novo, eu falo, caraca! Mais ou menos também. Eu não sei pra você. Pra mim, toda vez que eu reencarno, que eu morro também o tempo inteiro, eu quero me dar nomes diferentes, eu me visto de forma diferente, eu faço... Aí tem uma hora que eu falo, eu não sei mais nada. Essa Vanessa aqui não conversa com a Vanessa, mas conversa. Sim. Porque tem uma mutação que acontece na forma como se comunica, na forma como se expressa, na forma como se olha. É porque você é uma pessoa tocada pela arte, né? Então, você é uma artista genuína, você tem a arte como linguagem, tem a arte como princípio, como meio, como fim, como forma de expressão. E isso te dá uma liberdade de criar esse universo, de navegar sobre ele com muita segurança, de influenciar muitas pessoas com essa segurança, de
E você conheceu a morte, né? Ou você conheceu você conheceu a finitude muito de perto. Falou, bom, não vou ficar nessa terra aqui a passeio. Já que vai dar merda no final mesmo, entendeu? A gente vai embora. É um filme que a gente vai morrer no final. É isso. Então, por que eu vou estar aqui me preocupando no final das contas? Para mim é muito doido quando eu vejo a pessoa muito preocupada simplesmente com uma questão muito terrena, no sentido assim, ok, quando você estiver de frente para um mistério, o que isso vale? Qual é o valor desse lugar? Mas eu não conheço nenhuma pessoa que chegou perto da morte que voltou igual. Mas Porque é o seguinte, você começa a ver que o sentido está em outro lugar, né? Claro, nem todo mundo volta artista, entendeu? Mas certamente volta mais amoroso, volta mais compassivo, volta mais grato, volta mais com valores humanos que antes passavam desapercebidos, com mais escuta. Às vezes volta mais calmo. Dando mais importância ao que o outro fala, ao lugar de sentimento do outro. Que a gente atropela muito, né? A gente também, na nossa juventude, a gente ouve muito pouco, a gente é o dono da verdade, a gente espanta mais pessoas da gente do que a gente aproxima. Isso. A gente gera mais desconexão do que a conexão. Tem uma crença que eu tenho no trabalho do palhaço, que é assim, o palhaço nasce quando o personagem morre, E você, pegando o fio que você está falando da criança, a gente tem uma coisa que nos une, que nos torna igual, e quem está nos assistindo, quem está aqui no estúdio, é que assim, a gente tem o mesmo medo, que é o medo de não pertencer e o medo de não se sentir amado. Não sentir amado. Esse medo, a criança entende, ela entende, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente é criança, as matérias são fáceis, todo mundo tira nota azul. Ainda existe nota azul, essas coisas? Existe, né? Tem a menor ideia. Também não Ninguém sabe aqui, gente. É. Conta pra gente aí nos Depois comentários. Vocês contam pra gente aí como é que você avalia hoje em dia. Porque antes era com caneta, e caneta era azul e vermelha. Mas aí que tá, né? Agora das notas vem como, né? Aí que tá. O azul é positivo, o vermelho se estrepou no cognitivo da sociedade. Vermelho. E aí, outro dia eu falei, minha filha riu muito, que eu falei assim, pô, filho, acho que eu nunca tirei nota 10. Eu não tenho, fico buscando na minha memória assim, que eu nunca tirei uma nota 10. Que loucura, né? E aí, a criança que chega, quando ela chega com a nota boa, os pais falam, nossa, como ela é inteligente, nossa, como ela é incrível, minha filha, minha doutora, o meu médico, o médico da família, ou então... E aí a criança vai começar a se esforçar, não para tirar nota boa, mas para não perder aquele amor. O dia que ela chega com a nota ruim e aquelas falas não vêm, e aquele olhar vem com uma cara como quem diz, como assim? Ela pensa assim, caraca, eles não me amam. Eles só me amam se eu fizer isso que eles querem. A partir desse momento, ela começa a criar um monte de pequenas máscaras para ser aceita e amada. Então, é por isso que faz a gente às vezes seguir a profissão dos pais, ou a profissão do pai. Às vezes, casar com alguém que a tua família aprova, ou não casar com alguém que a tua família não aprova. Ou seja, ser quem você é ou ser o que querem que você seja. Nessa, a gente vai se adulterando. A criança, que é o criador, ela vai se adulterando. Então, o adulto é essa criança adulterada. O adulto é a máscara que protege essa criança vulnerável. O adulto é o personagem. Então, o meu trabalho todo hoje ele é em função de detectar o personagem, desmontar o personagem, quebrar o personagem, matar o personagem. O que fica é aquela criança que ficou trancada no quarto dos fundos lá. E que ainda está lá. Está lá o tempo todo. O Linhas de Expressão, esse livro, ele fala exatamente isso. A gente fala muito no texto, tem um trecho que fala, né, do esconderijo. Lembra quando você se escondia debaixo da cama, atrás da cortina? E as pessoas ficavam perguntando... Escondia de ninguém, né? E aí ficava, cadê o Márcio? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aí a pergunta do livro é, você ainda tá lá, escondido debaixo da cama. Cadê você? Eu estava te ouvindo e me veio te perguntar, o palhaço te libertou em algum sentido nisso que você está falando? Então, é isso que eu te digo. Quando eu comecei falando da coisa da juventude, do tempo. É porque tem uma... Todos nós nos adulteramos em algum momento, né? Pô, imagina, eu como homem preto, periférico, palhaço de rua,
expulso da escola, não terminei o ensino médio, as perspectivas de fracasso estavam dadas. O que estava reservado para mim? Trabalhar no comércio. O que mais que se pode fazer quando não se tem? Né? Trabalhar numa farmácia, no balcão de uma farmácia. Então, quando você entra numa de dizer vai ser do meu jeito, vai acontecer do meu jeito, e nesse sentido a arte, ela não foi assim uma coisa, vou criar, eu quero expressar minha linguagem. Não, cara, a arte era um lugar possível de eu me esconder. A arte era uma trincheira. Na arte tinha os malucos. Na arte tinha uns perturbados igual a mim. Tinha umas pessoas que... Tinha o pertencimento, que não sabiam onde cabiam, ali cabia todo mundo, pelo menos no teatro, né? Naquele tempo tinha até essa coisa, gente de teatro, esse povo do teatro, gente de teatro. Era muito claro para mim a ideia de que eu queria estar com aquela gente de teatro, porque aquela gente de teatro eram diferentes, eram super inteligentes, brilhantes. Tem espaço também para muitos perturbados também, né? Que depois a gente percebe que ali haviam danos de saúde mental de fato, né? Mas assim existe em qualquer lugar, né? Principalmente nos lugares mais esotéricos, né? Eu ia falar não, isso. Tudo que é lugar. As empresas estão cheias, eles tomam remédio. remédio. Eu ia falar isso. Mas eles tomam remédio. Eles tomam remédio, essa é a diferença. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A galera não, a galera toma outros remédios, né? A galera da arte e tal. Então, a arte para mim sempre foi uma trincheira, um lugar onde eu tinha uma voz, garantia uma voz. Eu acho que eu passei a minha vida inteira não tentando garantir o meu lugar de fala, mas tentando garantir o meu lugar de falha. E como o palhaço é aquele que erra, eu acho que o palhaço ele foi um pouco essa salvação. Quando eu descobri que o palhaço é aquele que erra, que perde, que no universo do circo o trapezista voa, a equilibrista se equilibra a 15 metros de altura, o contorcionista tem a flexibilidade de se contorcer. Bom, coragem, equilíbrio, flexibilidade, todo mundo quer. A plateia que vai no circo aplaude desejando ter aquela coragem, desejando ter... E quando a gente aplaude até com um pouco de inveja, assim, eu ia falar isso. Tipo, pô, a gente tá tão longe de mim isso. Aí entra aquele cara careca, barrigudo, tropeçando. Quando ele vai pro trapézio, ele perde a calça. Quando ele vai pra cama elástica, ele é cuspido pra fora. Cai, tropeça. A gente, de alguma maneira, fala, ufa, pelo menos alguém se parece comigo nessa merda. Porque agora eu sei que eu posso fazer parte desse espetáculo também. É porque senão distancia, né? Então, se você pensa o circo... Se torna aquele Deus intocável. E eu acho que o circo, ele faz assim, pum! Ele vai pro chão, né? É tipo assim, eu queria muito fazer parte desse espetáculo, mas pega o circo como o mundo do circo, pega o mundo, compara com o mundo do circo. No mundo do circo, tudo é superlativo. É o homem mais forte do mundo, o salto é mortal, o globo é da morte, tudo... Nada pode cair, desafia a morte, a lei da gravidade, o salto é mortal, tudo. Nada pode cair, a bola do malabarista não pode cair, o trapezista, se ele cair, ele morre, o equilibrista, se ele cair do arame, ele morre, nada. E o palhaço tem essa autorização. E não é uma poética incrível? É maravilhoso. É uma poética incrível, porque, de alguma maneira, todos nós queremos fazer parte do mundo. Só que exige que a gente seja o trapezista. Aí a gente que frustra, fala assim, pô, mas eu nunca vou conseguir essa coragem, pô, mas eu nunca vou conseguir esse equilíbrio, pô, mas eu nunca vou ter essa flexibilidade. Mas quando eu descubro que tem alguém que faz parte daquele espetáculo que tropeça, cai e erra, eu falo assim, eu posso também. Nesse lugar do... E é justamente esse lugar do humano que gera o riso e a conexão da plateia. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque o palhaço, ele traz isso, mas o palhaço, ele traz uma liberdade também... que eu acho que traz aquela fricção em quem assiste. Porque quer, mas... Espera aí. Quer, porque o palhaço ele traz uma liberdade de fala, de expressão, de pular de uma coisa para outra, Sim. de ser esquizofrênico, de ser bipolar, de ser vários lugares. E eu sinto, quando a gente faz a causa, eu vejo muito essa questão da liberdade, o quanto as pessoas falam que querem ser livres, mas quando vem a liberdade em si, de ação, de fala, o quanto aquilo reflete nos lugares em que ela se aprisiona. Então, ao mesmo tempo que olha o palhaço e vê todo esse lugar que identifica, eu fico me perguntando o quanto a liberdade do palhaço de se respeitar, porque o tombo, o rio, ou foi ali, tem uma liberdade do palhaço. Você acha que o palhaço... Como é que você vê essa questão da liberdade que o palhaço, ele vive
e que é experienciado por quem assiste. Ele é tolo. Ele é o idiota. O palhaço é o idiota. Ele é feliz nesse mundo justamente por ser o idiota. Ele não faz parte do mundo dos espertinhos, dos que tem a última palavra sobre tudo. Mas tem uma regra na palhaçaria, e quem é palhaço sabe, assim, primeiro o público tem que te amar. Você não pode entrar jogando água na plateia. O público vai te vaiar, o público vai te botar pra fora. Você tem que trabalhar Você não essa pode ofender o frequência. público, não. Primeiro você tem que conquistar o amor. Então, o amor, eu acho que é o grande parâmetro. Então, por mais que a gente seja assim, a gente é caótico, assim, eu não quero fazer mal a ninguém. Eu não quero deixar ninguém triste. Eu não quero deixar minha mãe triste, já falecida, já não tem mais pai nem mãe, mas eu nunca quis deixar minha mãe triste. Ela acabava ficando, por causa dos meus comportamentos, e isso me deixava triste. Uma das coisas que eu fazia, que me movia quando eu deixava minha mãe triste, eu falava assim, um dia eu vou dar muita alegria. Mas você Veja deixava bem, sua mãe triste? pelos nossos comportamentos, né? Pô, minha mãe queria que eu estudasse, minha mãe queria que eu trabalhasse, minha mãe queria que eu, sabe? E você querendo ser palhaço. Eu querendo também. ser eu. É. Eu querendo ser eu. E assim, ao eu fazer isso, eu produzia muito sofrimento Eu sei. na outra pessoa. Então, assim, você quer isso? Por exemplo, essa questão agora da diversidade, da inclusão, a questão do pronome neutro. Eu sou um homem de 60 anos, tenho muita dificuldade de lidar com o pronome neutro. Tenho muita dificuldade de usar até 2 gêneros. Às vezes eu falo assim, tudo no masculino, sabe? E aí, porque essa é a minha... Agora, quando eu vou num ambiente que eu sinto que isso é importante, eu não estou aqui para fazer ninguém se não se sentir à vontade. Eu pergunto à plateia, tem alguém aqui que acha importante? Eu vou falar e pronome neutro por causa de você. Porque eu não quero fazer que você se sinta mal na minha apresentação aqui. Mas talvez eu erre. Se eu errar, tu pode ficar à vontade de me interromper e chamar a minha atenção e me corrigindo. E aí acaba sendo super engraçado, super divertido, porque é um princípio pra mim. Eu não quero fazer ninguém se sentir mal. Mas aí tem um lugar quando você traz, que eu acho que tem um aprendizado da sociedade, é a sociedade se colocar num lugar de aprendiz o tempo inteiro. Porque a partir do momento que você fala, olha, não sei, eu posso errar, mas eu tô jogando aqui porque... Me corrige. São os meus códigos aqui, eu quero... Né? Porque no final das contas me letra. é isso. Me letra. Né? No final das contas é isso. Eu sinto, às vezes, uma dificuldade muito grande das pessoas, a gente fala muito do não saber. Né? Essa necessidade que as pessoas acham que elas têm que manter uma pose que elas sabem tudo. Elas sabem todas as tecnologias, todas as tendências, todos os comportamentos. Ou todos os valores políticos, ou todos os princípios. Nossa, é cansativo. Não, virou é meio policialesco. Nesse exemplo que eu estou dando, assim, isso é uma coisa que eu tenho falado, às vezes eu falo nas plateias, eu tive 2 experiências muito distintas. Uma, quando eu vou falar isso, todo mundo riu e ninguém me interrompeu. E tinha uma pessoa na plateia, menos que uma, mais que uma, tinha umas 3, mas uma fazia questão. Ela riu, ela riu, inclusive. Eu faço questão. Aí eu falei, eu vou fazer pra você. E aí eu tentava. E aí eu olhava pra ela de vez em quando e falava assim, tô mandando bem? Tô mandando bem? E ela fazia assim. E ela não se sentiu... Não, ela tava no jogo, ela entrou no jogo. Ela entrou no jogo. É, porque pode acontecer também das pessoas quererem, mas não terem a coragem de falar. Mas eu faço de propósito. Até porque você se tá teu posicionamento é tão importante, se posiciona aí. Entendeu? Porque senão eu vou ter que mudar tudo por causa de você e você não se posiciona. Né? É isso aí. E aí teve uma outra que as pessoas levantaram que achava legal, mas ninguém interrompeu. E ninguém disse que tal, mas de vez em quando eu perguntava, tô mandando bem? E aí teve uma pessoa, uma delas, ela me interrompia quase o tempo todo, ela me chamava atenção. Ela falava, pá, me corrigia. Pá, aí virou uma piada, porque tudo eu perguntava a ela. E aí teve uma hora que, quando terminou, eu agradeci a ela, eu achei que estava incrível. Obrigado pela tua participação e tal. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu prestou atenção no que eu falei? Você falou com ela isso? Falei. E ela? Duvido tu repetir tudo que eu falei. Jogou essa ainda? Prestou? Então, quero ver. A última frase. Todo mundo riu. Aí eu falei assim, claro que eu tô brincando com você, mas assim, pra gente também ficar atento de não abrir mão das percepções de outras escutas, porque você tá querendo escutar só aquilo que você quer flagrar.
Isso é Aí bom. recebi um aplauso e algum princípiozinho de... Não uma vaia, mas uma coisa tipo... Mas a maioria de aplauso, porque no fundo é uma grande provocação, né? E agora, isso é do meu tempo. Mais importante aqui, eu não fui ofensivo, não fui ofendido, não fui desrespeitado, não desrespeitei ninguém. O diálogo se deu no campo da verdade, no campo, porque é ali que a coisa acontece, é na hora da cena, e a coisa aconteceu. Agora, a única coisa que podia me salvar era a minha verdade. Você sabe que... Dizer, eu vou vacilar, eu vou dar mole. Agora, se eu tô num ambiente que a maioria eu não vou errar nada, porque eu sei aonde eu tô, eu sei que o valor daquela plateia ali é esse, então vou falar pra comunidade, não, eu vou claro que eu vou falhar, mas vai virar um jogo muito legal. Eu assumindo isso, eu aceitando isso. Se não, eu fico numa situação de eu vou mudar o meu jeito de falar, porque tem uma pessoa diante de 200. Pô, você é pessoa... Se incorpora nos 200 aí para me facilitar a minha vida, para facilitar a minha performance. Mas ao mesmo tempo... Mas eu subverti. Mas falei, você não. abre, né? Você Não, abre a questão. Você abre uma questão que é uma dificuldade É uma dificuldade. interna Minha sua. filha é gay, não tem nenhum problema com... E aí, como é que eu... Peraí, gente, eu tenho uma dificuldade, eu estou aqui, ó, explanando a minha dificuldade. Primeiro que é uma coragem falar que tem esse lugar, né? Uma coisa que a gente É um fala... lugar de falha. Então, mas você sabe o que é interessante? Você fala do lugar de falha, a gente tem conversado muito na Caos sobre a gente exercitar o não lugar. Sim. Porque o não lugar de fala. Porque a gente vem aprendendo muito o lugar de fala, né? Ah, eu sou mulher, eu posso falar, você é preto, você vai falar. Então, temos os lugares de falas de vários lugares da sociedade que foram invisibilizados e que começam a trazer vozes diferentes. Então, aprendemos o lugar de fala. Só que a sociedade, nessa mente dual... Binária. Que é... Então, se um fala, o outro cala a boca. E aí que eu acho que está o grande ponto que a gente trabalha aqui na Caos, que é a gente trazer a coexistência. Não, tem o lugar de fala e tem o lugar, né, de o não lugar de fala. E essa pessoa precisa falar. Eu não sou preta, mas eu preciso falar com você. Você não é mulher, mas é importante que você fale comigo, porque a gente, como sociedade, a gente é essa mistura. Eu só lamento que enquanto a gente não entender isso que você está falando, a gente tá dando maior moral pro inimigo. Entendeu? Porque quem tá no controle mesmo quer mais é que a gente fique saindo na porrada por isso. Quer mais é que a gente fique isolado e brigando uns com os outros de quem é o dono da verdade. Eles querem mais é que a gente fique discutindo, eu sou mais preto que você, eu sou mais branco. Pô, eu sou de uma época que o movimento preto, qualquer pelezinha mais escura, que se o cara dissesse que era preto, pra gente tava ótimo. Porque era uma questão de direito. Então, assim, a gente tava lutando por direito. Então, quanto mais pessoas se disserem pretas, mais a gente conquista, por exemplo, a cota. Entendeu? Agora não, agora você tem o preto mais, tem o preto menos e tal. Pra mim, eu sou burro politicamente hoje em dia. Eu já fui melhor nisso, quando eu tava mais na militância. Mas a minha militância é o amor. Então, a maneira que eu tenho de enfrentar esse assunto é: a empatia é um recurso infinito. Empatia não é petróleo. Empatia e amor é recurso infinito. Eu tenho empatia com o povo preto, que é o meu povo, muita. E me sobra muita empatia para ter com as mulheres pretas. E muita empatia me sobra ainda para as mulheres brancas. E muita empatia para a comunidade. Quanto mais empatia eu tenho... Porque senão a gente vai discutir aqui quem merece, quem sofre mais, quem merece mais atenção do sofrimento. Aí essa discussão... Aí eu prefiro me sentir velho. Mas você sabe... Aí, como diz meu amigo, vou ter que morrer. Mas você sabe o que você está dizendo? Traz um lugar para mim, assim, de percepção, que fala de um amor incondicional, né? Porque, assim, as pessoas às vezes falam assim, um amor incondicional só vem com filho. Eu sou de uma escola caótica que eu falo que tudo pode ser treinado, tudo pode ser exercitado. Sim, nada de caos nisso, tudo isso aí é parado. O amor pode ser exercitado. Sim, é treinável. É treinável. Você precisa viver, mas você precisa se expor, você precisa se colocar, né? Quando a gente fala do não lugar de fala, aí é o ponto que, assim, a gente precisa aprender a falar. Não é não falar. A gente precisa olhar para um mar, né? A gente tá aqui, tem um mar hoje com gaivotas aqui no cenário, aqui na coisa de que elas estão tentando voar e o vento tá vindo. É um mar que eu não conheço. Quando você é um mar que eu não conheço, eu tenho que ter respeito para entrar no mar.
O mar nunca se conhece, né? Exatamente. E aí o ponto é assim, mas eu vou deixar de entrar no mar? Eu vou ficar lá na areia, olhando para aquele mar? Eu falei, não, você como universo, Não você tem como... jeito. Você pode passar uma vida no cais. No cais. E Você pode ficar lá, mas pode você ficar. mas vai perder o prazer de entrar no mar. E o mar só oferece mudança de vento e tempestade, né? Mas é isso, porque no final das contas, às vezes, tem muita mulher que se incomoda, às vezes, quando um homem começa a falar sobre questões relacionadas a ser mulher. E eu falo assim, gente, é um aprendizado. E é preciso falar. É preciso você pegar a bicicleta, você vai cair. Às vezes, você vai cair. Você vai cair, você vai trocar, você vai ouvir, você vai perceber que uma determinada palavra faz mais sentido para aquela pessoa e menos sentido, porque a palavra, ela é uma construção social. Não tem jeito. Essa coisa, eu falo muito assim, quando eu pego os livros, eu tento trazer os livros numa linguagem cada vez mais universal. Qualquer pessoa que vá ler ali, o propósito é que ela vá se identificar com o que está ali. E aí, muitas vezes, a gente vai falar a existência. E muitas vezes a gente vai falar o ser humano. Então, tem o masculino, tem o feminino, porque aí é muito interessante que se você achar, isso não deve ser nada. Já teve gente que olhou e falou, nossa, a primeira palavra que eu vejo aqui no masculino, até que enfim, porque sente a falta no cognitivo daquele lugar de tipo assim, aquilo ali me identifica, aquele detalhe me identifica, pertencimento, amor, reflexo, consigo me ver. Só que uma das coisas que a gente fala é o quanto, na verdade, esse eixo ele está todo externo. Sim. Entendeu? E que trabalho a gente precisa fazer de inverter o eixo, olhar pra gente e abrir o circo que a gente é, Empatia, abrir eu acho tudo. que é empatia, porque assim, da periferia preta, uma estrutura familiar clássica é muito difícil. Com a presença do pai, normalmente são famílias sustentadas basicamente pela mãe, você já começa a trabalhar muito criança, ou muito jovem. Porra, é uma desestrutura, muitas vezes estruturada pelo álcool, pela droga, pela violência doméstica. Pô, não tem como comparar esse tipo de sofrimento com uma família branca que tem pai e mãe. Mas eu conheço algumas famílias brancas, amigos, alunos, que os pais foram criados com um babá. Tipo assim, os pais trabalhavam. Ele se sente abandonado igual, cara. Agora eu vou discutir qual é o pior abandono. Entendeu? Eu tenho empatia pro abandono do cara que tá lá e eu tenho empatia pra esse cara aqui também, porque senão parece que eu tenho de lá, eu não posso ter de cá. Mas aí é o lance da coexistência. Então, se eu tenho aqui, exclui aqui. Aí se eu falo. Aí tá sempre alguém. Já percebeu que tá alguém sempre de fora, né? Sempre alguém de fora. Sempre alguém de fora. Porque assim, quem tá na mesa ali é um homem branco. Tira o homem branco da mesa. Aí senta a mulher branca na mesa. Não, peraí, mas eu sou mulher preta. Então tá legal. Se é a mulher branca, senta a mulher preta. Mas eu falo assim, mas eu sou mulher preta gay. Não, tá bom. Então o lugar é da mulher preta gay. Não. Daqui a pouco, quem é que vai sentar? Entende? Pra disputar quem é que vai sentar na mesa, o lugar de fala é um pouco isso. Quem senta na cabeceira da mesa, quem sobe no púlpito do microfone. Então o lugar tá reservado pros preto, gay, cadeirante, trans. Esse é o lugar, né? Pensa bem, se for por... De quem é o lugar de fala? Pô, tu vai ter que pegar essa categoria. Quem são os mais... Vamos pegar todos os estereótipos aí. Preto, trans, corpo grande, cadeirante... É sobre isso que a gente está falando? Você sabe que... Porque não estou falando de inteligência, não. Porque uma dos cérebros mais inteligentes do mundo não cabia no corpo, que era o Stephen Hawking, né? Que era um cara que não tinha nenhum movimento, e o cara tinha que pensar, a máquina falar. Aquele cara revolucionou a física, sacou, cara? Então, se ele tivesse que brigar pelo lugar de fala dele, ele nunca teria. Mas você sabe que eu acho que a sociedade, ela vive um momento que ela... Vamos fazer uma reparação. E aí tem um lugar da reparação. Que é legal. Que é importante e necessário. Tem um lugar do simplesmente vou fazer para aparecer, porque tem muita gente, muita empresa que não acredita na reparação, mas se sente pressionado a fazer. Tem que fazer, por exemplo, porque para os investidores para fazer a propaganda, para falar com o público e etc. Tem muito caô nisso aí. Tem muita coisa nesse sentido. Mas se você parar para pensar, de novo aquela coisa assim, não, então agora é o momento das mulheres, agora é o momento das pessoas pretas, agora é o momento... Porque a gente está trazendo a visibilidade de todas as pessoas que forem visibilizadas. Algum momento, a gente precisa aprender a coexistir.
Porque senão é que nem o balanço da criança lá. Um tá no alto, outro tá embaixo. Mas é um balanço. Quando a gente começar a entender que é um balanço e que é movimento, a gente sai desse lugar onde é um apenas e exclui o resto e a gente começa assim, ok, agora qual é... Eu acho que assim, essa é a provocação da Caos. Como é que a gente aprende a coexistir? Ok, é uma coisa junto com a outra. É a multiplicidade junta com a unicidade junta. É você olhar para aquela pessoa e falar, eu respeito a tua dor. Eu olhar para outra pessoa, eu respeito a tua dor. Eu não tenho que comparar a zebra com, mas pra você com a girafa. mole. Mas pra você é mas mole. pra você é mole. Você é homem. Você é preto, mas você é homem. Não, pra você é mole. Você é mulher, mas é branca. Mas aí quer invalidar esse lugar no sentido de que, de novo, então se a gente está falando de uma multiplicidade, aí a mente binária já exclui a unicidade. Não, a gente tem que mudar a lógica, que a multiplicidade e a coexistência, ela funciona com o indivíduo. O indivíduo e o coletivo, eles precisam, na verdade, coexistir. Tem uma coisa legal quando você está falando do coletivo, assim. Cara, eu não trocaria nada disso para voltar atrás da condição que a gente chegou. A gente está numa condição muito legal de humanidade, onde essas reparações estão sendo faladas, onde esses espaços estão sendo dados. Nada do que eu estou falando aqui é para dizer vamos voltar como era antes. Vamos aprender a conviver com isso. Né? Por isso, quando eu chego e falo assim, me ensina a falar, me letra. Me letra para não dar mole, porque eu já tenho 60 anos. Quem está chegando agora com 25 vai ter mais facilidade de começar. E espero que tenham, espero de verdade que tenham, espero que... E aí, independente de ser pronome neutro ou não, isso não é uma discussão, digamos assim, não é aí o cerne da questão. Não. Pode até vir a ser que um dia seja incorporado na língua portuguesa e não tem nenhum problema que seja incorporado na língua portuguesa. Possivelmente... Os mais velhos vão ter dificuldade, como tem dificuldade de mexer no celular. Como tem dificuldade de pegar dinheiro num caixa eletrônico. Né? E cair em golpe do WhatsApp. Entendeu? Mas isso que você está falando da questão... É só para deixar claro, porque cancelado eu já sei que eu vou ser por um monte de coisa que eu falei, mas que nada disso, porque nada disso tem a ver com... Não é esse papinho, tipo, o mundo tá muito chato. Não, o mundo tá maneiraço. Eu concordo. O mundo tá maneiraço. O mundo tinha que ser mais gay, o mundo tinha que ser mais preto, o mundo tinha que ter mais carnaval, mais festa, mais abraço, mais beijo na boca, mais alegria, mais ciranda. Tem. O mundo fica melhor, a cidade fica bonita, fica tudo bonito. Fica muito lindo quando vê 2 homens de mão dada, quando vê 2 mulheres de mão dada. É muito legal. Entendeu? Eu tô falando com toda sinceridade, assim, eu fico emocionado quando eu vejo, eu falo, puta merda, no meu tempo não tinha isso, que maneiro, cara. Sabe que maneiro lá, os dois caras de mão dada, abraçando no shopping. Porra, isso era impossível. Isso era impossível, Mas a gente tá falando de liberdade, né, Márcio? Eu acho que quando você vai pra uma percepção de humanidade, quando você vê alguém livre, aquilo te dá um tesão do caralho. Te fala, sabe? porra. Porque não importa qual é a forma, qual é a voz. Quantos já perderam, quantos já sofreram, quantos já se fuderam por causa disso, né, Porque cara? se você entende que você quer ser livre e você abraça isso, você olha uma pessoa que... Você quer igual. Você quer igual, independente do tipo de liberdade que aquela pessoa tá vivendo. Mas aí a gente começa a falar de valores humanos. A gente transcende corpo e a gente fala que maneiro que aquela pessoa tá conseguindo viver aquilo. Que maneiro que aquela pessoa furou aquela bolha. Porque eu quero furar as minhas bolhas. E a gente tá com um inimigo comum muito poderoso, né? O inimigo comum é muito poderoso, ameaçando geral, ameaçando democracia, ameaçando o... Porra, então assim, se a gente ficar dividido aqui entre nós, cara, e as figuras do outro lado unidas por um conceito que é anterior à Segunda Guerra Mundial, porque assim, isso é muito legal. Você falou do não lugar. Utopia é um não lugar. Eu fui criado, eu nasci nos anos 60. Quem era jovem nos anos 60, nasceu no pós-guerra e era jovem nos anos 60, que criou a juventude. Não existia juventude. Não existia conceito de juventude. Você era menino, crianças iam para a escola de calça curta, gravatinha, e crescia, só botava calça comprida. Então, a juventude ela é criada ali, maio de 68. Os Beatles é muito legal, porque pelos Beatles você vê isso, né? Eles começam com os cabelinhos cortadinhos, terninhos, e aí eles vão mudando, né? E daqui a pouco o mundo é outro. Essa geração
É a primeira a ter experiências zen budistas, experiências com drogas, lisérgicas, experiências espiritualistas, ecologia, um conceito que nasce nos anos 60, preservação do meio ambiente, uma série de questões que essa turma, que hoje está com 80 anos, sacou? Que trouxe para o mundo. Parecia que o mundo era isso. Então, porra, eu quis ser jovem desde criança. Quando eu era criança, eu queria ser jovem. O que tu quer ser jovem? Eu quero ser cabeludo, eu quero ter liberdade, eu quero usar calça jeans, eu quero pegar carona, eu quero acampar, eu quero fazer uma rodinha de violão. Aquilo ali, para mim, era uma referência. Isso foi inventado aí. A realidade de hoje... Agora, isso era utopia, né? Isso era uma utopia. E o que fazia disso era uma utopia? Ela é uma reação a um passado extremamente careta que fez 2 guerras mundiais. E ela se posicionou, mas ela era utopia porque ela era coletiva. Ela estava se pensando isso na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, em tudo que é lugar. De repente, a gente achou que o mundo era assim. Aí, agora, qual é a nossa utopia? Porque isso agora é o normal. Isso é o normal. Se é o normal há 40 anos, é conservador. Nós queremos conservar as nossas conquistas. As nossas conquistas da natureza, do meio ambiente, da diversidade. E aí, a utopia, ela virou só uma ideia. Porque ela deixou de ser coletiva. Porque ela arrefeceu, e agora está no comportamento de todo mundo. Essa ideia coletiva agora é uma utopia reacionária. A nossa utopia era revolucionária. Agora é uma utopia reacionária que quer voltar para antes dos anos 60. Quer voltar para um mundo careta para antes dos anos 60. E esses caras estão nas ruas. Mas olha, você fala coisas assim. Primeiro, essa questão da utopia, né? E da mudança do que significa aquela utopia, né? Que é uma das coisas que a gente fala muito aqui na Caosfera, palavra é movimento. Se você achar que aquela palavra é só aquilo, ferrou. Sabe? Então, hoje a utopia é uma coisa, amanhã a utopia é outra. Quem se apropriou dessa palavra foram outras pessoas. Exatamente. E aí, eu me pergunto, quando você traz a palavra utopia, você sabe que internamente, antes de criar Caos, tinha um chamado aqui dentro e eu falava, não, eu tô em busca de uma utopia. Eu falava muito isso. Só que essa palavra, quando eu falava, utopia, dentro de mim tinha um lugar e falava assim, é inatingível, porque a forma como eu tinha construído essa palavra dentro de mim, me colocava como assim, não, eu tô louca pra fazer o que eu quero fazer, eu tô louca pra viver o que eu quero viver. Mas isso é utopia. Mas aí que tá. Hoje, eu olho a utopia de um outro lugar, porque a partir do momento que eu entendo que a utopia é movimento, a utopia deixa de ser impossível. Porque a utopia é um lugar revolucionário. Porque a utopia se torna um lugar revolucionário, se torna um lugar de movimento e se torna um lugar de quem tem coragem de sonhar. E eu olho para essa sociedade hoje e uma das coisas que a gente quer provocar o tempo inteiro na causa é a nossa capacidade de sonhar. Então, mas eu acho que sim. Mas eu acho que coletivamente a gente perdeu essa parada. A gente perdeu, e eu acho que a gente perdeu muito por uma questão, porque a partir do momento que você traz várias revoluções, a gente teve na sociedade muitos movimentos de medo e de opressão. E medo, as pessoas começam a agir por medo. Mas a nossa geração mais incrível estava no meio da ditadura. A nossa geração mais incrível de música, de arte, foi lutando contra. Foi dançando teatro. Com medo. Foi e aí, quer ver uma prova concreta? Quer ver uma prova concreta de que a utopia, que a nossa geração não conhece a utopia? O grande lance das manifestações de domingo foi Caetano Veloso, Gil e Chico. Os mesmos caras! Os mesmos caras. Sinal que a gente não conseguiu criar nenhum ídolo, nenhuma referência que segurasse essa bandeira para chegar lá no dia e falar assim, tem. Podia ter o Mano Brown, podia ter o Emicida, podia ter uma galera. Mas não representa no nosso imaginário quando tu fala, vai estar o Caetano, o Gil e o Chico. Mesmo a nova geração fala assim... Mas eu vou te falar... Vai estar o Caetano, saca? Para você ver assim, pô, nossos ídolos ainda são os mesmos. Ainda são os mesmos. Né? E assim, a gente tá como os nossos pais. O grande lance que eu olho é que a gente é uma sociedade sem movimento. Porque a gente tá parado lá na década de 60, na década de 70, com os mesmos ídolos. E brigando entre nós. Porque assim, a partir uma das coisas que a gente fala na causa é a gente é passado, presente e futuro agora. É isso aí. Se a gente ficar no passado apenas e vivendo aquele momento como se aquele momento que era o bom.
Aquele momento que era isso, ou que era aquilo outro, a gente, na verdade, não consegue lidar com o caos que somos, entendeu? Porque quando a gente vai para esse lugar de caos que a gente está dizendo, a gente está falando do lugar de criar e de se permitir criar. O lugar do não, do não saber, que é o que não eu falo, saber, o lugar do não sei. E co-criar com medo, porque é olhar de frente pro medo e falar assim, quando a gente faz... Pro desconhecido, Pro né? desconhecido, e olhar e falar assim, bicho, eu vou pular nesse abismo. Eu vivi uma experiência muito louca na minha oficina. Eu fui dar uma oficina na Gávea e eu sabia que só tinha rico, branco, para fazer oficina. Eu falei, pô, cara, essa oficina tem muito rico, branco. Convidei dois amigos meus, atores pretos da Cidade de Deus. Dei bolsa para eles. Falei, meu irmão, não vou aguentar. Aparece lá. Aparece lá, porque senão... Hoje em dia já faço mais vezes, tem muito tempo. Já faço mais, assim, hoje em dia pelo menos eu reservo uma bolsa para um artista preto. Porque só cabe 12 pessoas no meu trabalho, e é caro. E aí, Patrick Sonata e Marcelo Magano, dupla de comediante incrível da Cidade de Deus. E, por exemplo, nos dias de oficina, todo mundo ia pro restaurante almoçar. Os malucos iam ali na padaria. Vamos lá. Não, a gente vai ali. Aí, meus amigos, né? Eu falei, não. O cara fazia assim. Pô, como quem diz, não tem dinheiro pra isso. Vou sentar ali e gastar 100 conto. Vou ali com 10 pratos, a gente vai comer um pão doce, um café e vamos voltar pra cá. Ok. Só que a parada, o couro come na minha oficina, o couro come, né? A galera vai sendo desarmada, vai chorando, vai... E aí, o cara, muito sofrimento humano. Nessa tinha caso de sequestro e abandono de pais alcoólatras, tudo no meio de rico, pai alcoólatra, mãe depressiva e tal. Aí eu dei a palavra pro Patrick Sonata terminar, das palavras finais. Aí ele falou, pô, foi muito legal esse trabalho aqui. Pô, fiquei impressionado, porque de onde a gente vem, a gente acha que porque a gente mora num lugar desfavorável, que o sofrimento é nosso. Porra, eu nunca vivi nada do que essas pessoas viveram aqui, não. Eu nunca vivi abandono na minha família como eu vivi isso aqui, não. Eu sempre tive uma família muito carinhosa em casa, religiosa. Pô, cara, eu fiquei até feliz de ver isso. Inclusive, eu quero pedir desculpa pra vocês se minha felicidade se deve ao fato de saber do sofrimento de vocês. Ele falou tão ingenuamente, assim, sabe? Ele falou sério. Depois ele se deu conta do ato falho, sabe? Eu falei, eu quero até pedir desculpa se a minha felicidade tem a ver com eu perceber que vocês sofreram pra cacete. Mas... Então, é isso. Também aquele cara ali viu e presenciou histórias que ele falou, caralho, maluco... Porra, o pai do maluco bebia uísque. A diferença é que o pai de um bebe cachaça, o pai de outro bebe uísque. A diferença é que um bate na mãe, o outro bate na mulher e leva a amante pra dentro de casa. Então, aí o cara, moleque, porra. E aí, quando você coloca de frente todos... Assim, o que nos diferencia é dinheiro, o que nos diferencia é sucesso. Até título nos diferencia. Mas na merda, todo mundo é igual. Doente na cama, todo mundo vai querer o chazinho da mamãe, vai querer visita dos amigos, os amigos não vão. Só sobra, às vezes, a mãe se a mãe estiver viva, porque se a mãe não estiver viva, também não tem mamãe. E na merda, todo mundo é igual. Aí a gente consegue ser empático. Aí a gente consegue se olhar e falar, caraca... É muito maravilhoso. Enquanto isso, na diferença... Por isso é interessante a diferença. Não... Eu sou preto, tu é branco. Aí, pá. Eu sou... Aí, não, cara, você sou eu. Eu sou você. Se você olhar para os meus olhos aqui, você que tá aí, olhar para os meus olhos aqui, se a gente ficar aqui, vai ter um estranhamento no primeiro momento, mas daqui a pouco, quando passar esse estranhamento, vai ter uma hora que eu vou me ver dentro de tu. Tu vai se ver dentro de mim. Quando isso acontece, sabe o que acontece? A gente sorri. Esse sorriso que acontece nessa conexão vulnerável é a graça. A graça. A graça é a gratidão dessa parada. Então, se eu sou palhaço, meu papel nesse mundo é mostrar onde está a graça. E a graça está justamente nessa possibilidade de conexão. De eu olhar para ti, me ver em ti, você vê em mim, a gente ri.
aí lacrimeja, a gente abraça. Porra! Olha que capacidade de humanidade que a gente tem, que a gente fica perdendo, enquanto a gente fica querendo somar as diferenças que a gente tem. Você sabe que eu estava te ouvindo e aí o corpo todo vai, né? O corpo vai. Quando você está aberto, quando você está entregue, eu falo que isso aqui é um laboratório de presença. Então, quando a gente está presente, a gente vai um no outro, a gente entra no universo. E esse lugar que você traz, né? Quando a gente olha um para o outro, a gente atravessa os corpos. Sim. A aparência, né? A gente é casa. Sempre me vem esse lugar, sabe? A gente é casa. E aí, esse lugar, todo que a gente fica brigando pra pertencer, ele tá tão mais simples se a gente se permite sentir. Sim, conectar. É um outro lugar, sabe? Porque quando você traz essa história, você cria uma arena para que as pessoas se vejam. Que as pessoas dialoguem, para que as pessoas conversem, para que as pessoas exponham a vulnerabilidade, porque a gente vive numa sociedade que as pessoas elas ficam se escondendo. Todo mundo se esconde. O tempo inteiro. Ninguém abre. O tempo inteiro. Aí não quer falar de uma determinada dor, porque vai parecer não sei o quê. Ninguém quer chorar. Ninguém quer chorar. Aí aparece, não, nunca chorou. Quando alguém fala pra mim que nunca chorou, ontem a gente tava brincando aqui no estúdio ontem, porque uma das pessoas que estava aqui falou, eu nunca gritei. Eu falei, o quê? Você nunca gritou? Nunca gritou! Pelo amor de Deus! Grita! Como? Sabe? E aí eu falo assim, gente, isso é um desperdício da potência humana. Você já viu teu pai chorar? Já. Você já viu teu pai chorar? Você já viu teu pai chorar? Vocês que estão aí, ó, coloca aí se vocês viram o pai de vocês chorar. Quem já ouviu a frase engole o choro? Você já ouviu a frase engole o choro? Você já ouviu a frase engole... Já ouviu? Quem ouviu dizer como homem, ouviu dizer que chorar não é coisa pra homem? Qual a mulher que já ouviu dizer que chorar é coisa de desequilibrada? Olha a cultura que existe em cima da maior gesto de vulnerabilidade que é sentir aquele momento, aquele sentimento, aquela emoção, porque é ela que gera conexão. Então, quando você abre mão de chorar, porque eu posso parecer fraco ou porque eu posso parecer louca, numa relação de mãe e filho, de pai e filho, significa você não conectar com teu filho. Totalmente. Ou com a tua esposa, ou com teu marido, porque assim, porra, eu não posso ficar vulnerável, porque senão ela vai achar que eu sou fraco. Eu não posso chorar, porque senão ele vai achar que eu sou louca. Então eu não vou dizer como é que foi meu dia, que foi uma merda. E aí eu não posso... Porque se você consegue dizer e você chora, o perigo que você corre é ser abraçado. É o único perigo que você corre. Vem cá, não fica assim, não. Vai passar. No mínimo que seja as palavras mais idiotas. Mas, no mínimo, você vai sentir a presença da outra pessoa ali com você, amparando. Então, pra mim, isso é um ato político e revolucionário. Eu abro mão dessas merda toda que eu acabei de falar aqui, desses papos políticos todo que eu acabei de falar, pra dizer, a minha revolução, o meu ato político é poder estar nesse mundo com a liberdade de ser quem eu sou, vulnerável como eu sou. Porque sei da potência que significa eu me colocar em vulnerabilidade, o nível de conexão que eu provoco, o nível de confiança que eu estabeleço, de vínculo que eu estabeleço, e isso é extremamente revolucionário para construir qualquer parada. Então, assim, essa é a minha bandeira hoje. Então, eu não mesmo sendo um homem preto, minha bandeira já foi o artista de rua, minha bandeira já foi o movimento negro, minha bandeira já foi movimento periférico. Minha bandeira hoje é vulnerabilidade e potência. Nenhum desses discursos resiste se você não for capaz de entrar em conexão, entrar em contato, abraçar a tua vulnerabilidade e compartilhar com o outro. É automático. Se meu olho mareja aqui, o teu mareja na hora. É um outro lugar de inteligência, de humanidade. Se a gente não der esse salto agora, cara, se a gente não der esse salto agora, a gente vai ficar rodando em círculo, saindo na porrada entre nós, os controladores solando de cavaquinho, deixando a gente sair na porrada, e os caras aí fazendo, querendo... Como é que se diz? Querendo fazer pack da bandidagem. Mas isso que você tá falando, eu vou te dizer que, assim, me dá uma alegria. Porque a causa, quando a gente criou, a causa é um manifesto, a causa é uma bandeira que veio dessa alma e falou assim, bicha, ou a gente começa a coexistir... Bicha é muito bom.
Porque, cara, não dá mais. Não dá pra ficar... Já é treinada, né? Ela já tá mais treinada do que eu, né? Eu ia falar bicho. Mas você começa a brincar com lugares, né? Quando você tá falando da questão do choro, né? Você pega, por exemplo, o bebê tá chorando, a mãe, o pai fala, não chora, meu filho. Chora, porque no final das contas, aquela criança tá chorando, o pai e a mãe que não sabem lidar com aquele choro. Entendeu? Porque não foram permitidos também a chorar. Sim, porque não foram educados a sentir. E aí ele passa pra frente. Não, meu filho, não chora. Chorar faz bem. Chorar é natureza, é o rio que tá passando dentro de você, são as suas emoções. Porque se a gente, como humanidade, a gente não se empoderar das nossas emoções, se a gente não se empoderar do nosso invisível... Se educar, treinar nossas emoções. E treinar fé, treinar poder, treinar liberdade, afeto, treinar amor. Se a gente não treinar isso, a gente tá ferrado, sabe? Então, assim, quando você tá me ouvindo, eu falo assim... Olha que maravilhoso. Aí eu lembrei do dia que eu decidi, falei, não, vou ter que fazer a Caosfera. E hoje a gente está vivendo um negócio que eu levo para minha vida. Essa troca, esse lugar de fala e de não fala, essa abertura de escuta, é um aprendizado, assim, para você que está ouvindo, para você, eu espero que sim, mas que para mim é maravilhoso. É uma expansão de humanidade. Eu, quando eu estou aqui com outro navegante, com outro viajante, eu estou expandindo a humanidade. Sim. E eu espero que todas as pessoas consigam perceber o poder que existe quando você fala, cara, eu vou brigar para existir. E o que isso significa? Significa se despir, significa brincar com suas máscaras, significa começar a fazer piada. Significa voltar a ser o criador. Exatamente. O criador, criança vem de criação, criador. E a gente só acessa o Criador quando a gente sai Basta ver qual é a palavra que está no centro da palavra Deus. É eu. Isso aí do sentido, brincando com a palavra. Eu, quando eu tô aqui sem máscara, sem o meu ego, sem a cor da minha pele, sem a minha personagem, sobra o eu. Quando você tá nesse lugar aí, sobra o teu eu. Aí isso aqui é um encontro de Deus. Deus. É isso. Os portugueses diriam um encontro Deus. Você sabe que eu lembrei da minha avó. Minha avó falava muito. Minha avó, ela saiu estudando tudo quanto é religião, porque ela olhava a religião como linguagem. Ela não se apegava. Ela traz o que cada religião está trazendo. Tem é uma mitologia infinita, cada porque povo são com a olhares, sua. Exatamente. E ela falava para mim o tempo inteiro, assim, repita para você, eu sou Deus em ação. Isso aí. Não era para definir o que é Deus. Não. Não era pra O eu dizer sou o que é já Deus. é pesado, Eu eu sou já é Deus. E aí já é você Deus. vai trabalhando, eu sou Deus em ação, daqui a pouco você tá no eu sou. E esse eu sou, ele abre para um desconhecido. E para o conhecido universal. Exatamente. E quando você está nesse lugar, você percebe que você pode criar o seu eu a todo instante. A qualquer hora. A todo segundo. A qualquer momento, a qualquer segundo. Exatamente. Eu sou alegria, pronto, já fiquei alegre. Eu sou abundância, já fiquei abundante agora. Né? Eu sou tranquilidade, já fiquei tranquilo agora. O poder dessa palavra, né? Porque é muito legal isso. São coisas soltas que vem assim. Se no início era o verbo só pode ser o ser. Porque é o primeiro verbo em qualquer língua. Qualquer língua que for aprender a falar uma língua, é o verbo ser. Se a primeira pessoa do singular é o eu, a palavra que foi dita na criação foi eu sou. Aí é o que eu falo, a gente não pode ficar preso num tempo. Se a gente traz isso pro agora, a gente é o tempo inteiro. Porque assim, eu sou. E hoje em dia, pra gente dizer eu sou, antes tem que dizer modéstia à parte. Não é que eu quero me gabar, não. Não é pra me gabar, não, mas eu sou não sei o quê. Modéstia à parte, eu não sou... Não sei... Mas sabe que tem uma provocação que eu gosto de fazer, que é assim, esse lugar mais do mental, esse lugar de, por exemplo, penso, logo existo. Eu existo sem pensar. Sinto, logo existo. Eu sinto. Eu não preciso saber o que eu sou para existir. Como identidade, não. Como identidade, não. Eu não preciso me definir esse ser que a gente tá falando, esse sou, não tem nada a ver com identidade, não. Tem a ver com estado de presença. Estado de presença. Eu gosto do estado de espírito. Então, pra gente navegar em caos, como é que a gente navega em caos? Tendo estado de espírito. Então, já que a gente tá terminando, não tá? Vamos fazer uma coisa junto aqui.
A gente vai dar um suspiro, quem tá assistindo a gente também, vamos fazer isso junto. A gente vai dar um suspiro, puxar tão fundo que vai dar uma dorzinha aqui no peito, como se não estivesse entrando mais, não pudesse entrar mais ar. Aí a gente segura aqui e quando a gente soltar, a gente solta fazendo assim, ó. Vamos fazer junto? Vamos lá. Ó, quem tá aqui, vocês não estão vendo. Ela riu, eu ri, e os dois terminaram com um sorriso. Possivelmente, se você fez o A, você riu também. Eu vou explicar cientificamente esse fenômeno. Quando a gente prende o ar aqui, o cérebro, que é burro, fala assim, Ih, tu vai morrer. Cuidado que tu vai morrer. Quando a gente solta o ar, e com esse som, você produz um alívio que o cérebro entende assim, tu não vai morrer, não. E esse riso que se manifesta é uma espécie de gratidão, é uma graça de saber que você está vivo. Sabe qual é o nome desse lugar? Presente. Então, o presente não é passado, não é futuro, não é presente. Qual é o presente? Qual é o maior presente que a gente tem, a não ser o fato de estarmos vivos? E para qualificar esse estado de estar vivo, é estar vivo e presente. Por isso que esse programa aqui, e esse teu projeto, e Caosfera, ele é um convite permanente a um descontrole do ego ou da razão, e isso provoca que a gente esteja presente o tempo todo. Então, foi um presente estar aqui, que tenha sido um presente para vocês também. Bom, é isso, minhas falas finais são essas. Gente, eu queria dizer que, assim, quando ele fala que o cérebro é burro mesmo, a gente tem que, na verdade, resetar, trazer uma nova lógica, e a lógica, ela vem por lugares que são assim... Sim. Se não fosse aqui, eu não teria falado nada disso que eu falei. Quando eu falei essas questões políticas... E veio. Não teria falado nada. E veio. E veio e assim... Estaria policiando aqui, não. Eu não posso dizer isso porque alguém vai... Não, agora já me fudi mesmo. E faz parte. Eu vou dizer uma coisa. Vem com a gente também. Se joga. Eu acho que a causa, ela é um convite para você existir. Sabe? Para você existir. Hoje, quando você estiver em casa, olha para você... E se permita se perguntar, você quer existir? Você briga por existir? Você luta por existir? Porque você veio para a Terra. A gente está aqui. E aí, vamos nos divertir, né? Claro, é o que resta. Afinal de contas, esse é o filme que a gente morre no final. Gente, porque a gente morre no final. Olha, eu gosto de toque também, porque assim, ó, a conexão tá no olho e também tá na pele. Porque depois, quando a gente morrer, a gente vai continuar se conectando. Só que a gente não vai ter o toque. Não vai ter o toque, não vai ter essa densidade. A gente vai ser pó de estrela, entendeu? E aí vai saber como é que a gente se conecta. De repente a gente vai se esbarrar e falar assim... Já passou, né? Foi! E é assim que a gente fecha hoje.